Continuemos com essa série sobre a universidade. Assine o canal, quer dizer, se inscreva no canal e divulgue e compartilhe. Nós estamos focando no sistema de pós-graduação no Brasil, no sistema de pós-graduação na Universidade Federal da Bahia, particularmente o pós-cultura, que é onde eu atuo há 13 anos. Fui um dos fundadores desse programa quando era chefe ainda do Departamento de Comunicação na Universidade Federal da Bahia, e narrei os descaminhos da pós-graduação. Perceba que eu falei de um caso relativo à defesa de uma estudante, uma defesa irregular, uma defesa que frauda os regimentos da Universidade Federal da Bahia, do sistema de pós-graduação, e eu trago hoje aqui provas cabais disso. E eu nem questionei a questão da seleção para o ingresso, né? Recentemente, agora, esse período, estivemos num processo seletivo para ingresso de estudantes ao mestrado e ao doutorado no meu programa, né? E há a suspeita geral de como é que funciona, qual é a transparência, quais são os trâmites para você ingressar nesse espaço supostamente privilegiado que é a pós-graduação nas universidades públicas. Há sempre a suspeita se realmente o processo seletivo é correto, não é correto, etc. Que objetos ele obedece. E eu estive no embate, eu fui membro de uma comissão de seleção agora, tive problemas com os integrantes da comissão do meu programa, exatamente questionando essa falta de transparência. Recebi algumas queixas, não é a primeira vez, nem é o primeiro ano que recebo senões de alunos que entram com recurso relativo, por exemplo, à sua classificação, à sua desclassificação. Esses recursos são encaminhados à coordenação do programa, e recebi várias queixas, e não é a primeira vez, nem é o primeiro ano, de que a coordenação, o coordenador do programa sequer se digna responder a esses recursos dos alunos, né? E acabam dizendo: olha, toma as providências que você quiser. Quer dizer, nós fizemos a seleção e é dessa forma que deve ser. Há casos de que não está muito claro, né? O que é que reprova ou não um aluno. Por exemplo, você, para concorrer ao doutorado, você apresenta o projeto, seu projeto é analisado. Se ele for aprovado, você vai para uma segunda etapa, que é uma prova escrita. Você teve o projeto aprovado, a prova escrita também você é aprovado. Aí tem a terceira etapa, que é a etapa de entrevistas, né? Então, aí o sujeito depois vê que ele passou 2 etapas, foi aprovado, na entrevista ele não foi aprovado. Quer dizer, a entrevista é exatamente aquela etapa cuja avaliação obedece a critérios extremamente subjetivos, né? Alguns candidatos que, por exemplo, agora nessa seleção, que foram aprovados tanto no projeto, na fase de análise de projeto, como na fase de análise da prova escrita, eles foram aprovados. Na banca, na entrevista, houve casos, eu sou sabedor de casos, que o candidato, a pessoa na banca pergunta: mas por que você indicou o professor Fernando Conceição como seu possível orientador? Né? E a pessoa teve que dizer: não, eu indiquei ele porque na lista lá tinha o nome dele e eu não sei qual é a linha de pesquisa que ele trabalha, eu indiquei, né? Não foi aprovado, né? Nessa etapa. Não estou querendo aqui dizer que a comissão de seleção, e eu tive que brigar até para fazer parte do processo, numa das etapas, a coordenação do colegiado, mesmo eu fazendo parte da comissão, decidiu de forma totalmente particular que eu não deveria fazer parte da etapa das entrevistas,
Quer dizer, eu não questionei, eu não tensionei mais para não prejudicar os próprios candidatos, mas as coisas acontecem dessa forma. Mas eu quero voltar à análise daquela questão não do ingresso, que é bastante questionável, não somente no pós-cultura, né? Mas disse que isso é regra geral do sistema de ingresso na pós-graduação, tanto que eu, quando fiz a minha graduação, já estava trabalhando e resolvi ingressar no sistema de pós-graduação universitário. Eu fugi da UFBA, né, porque já era uma pessoa pública em Salvador, né, as pessoas aqui já sabiam quais são as minhas posições críticas, né, e procurei outro lugar, né, procurei a UFRJ, procurei a UNB e decidi-me pela USP, e lá ingressei na USP. Quer dizer, realmente a Universidade Federal da Bahia, por estar num estado extremamente conservador, e é como diz aqui um desses teóricos gramsciano, um desses teóricos marxista, né? A universidade, está aqui ele dizendo, o Gadotti, a universidade é uma parte da sociedade e pode ser até um fator de sua democratização, mas ela é muito mais um produto da própria sociedade. Olha, e no contexto da Federação Brasileira, a Bahia é um dos estados mais conservadores, mais atrasados, cuja concentração de riqueza é das mais escandalosas do país, onde o índice de desenvolvimento humano é o mais baixo, talvez o mais baixo de todo o Brasil, né? A capital, Salvador, é uma cidade onde 80% da mão de obra vive do subemprego, de serviços, do emprego informal, né? Enquanto a riqueza se concentra nas mãos de uma pequena minoria. A coisa aqui é tão séria que desde que chegou ao poder um governador na década de 1930, o Otávio Mangabeira, ele formou uma equipe de pensadores, na qual estava inclusive o Rômulo Almeida, para responder qual é o enigma baiano. Ou seja, por que um estado tão grande, com tanta gente dentro desse estado, quer dizer, na área geográfica, territorial desse estado, né? Com tantas possibilidades produtivas, agrícolas, com um porto que foi o maior porto do Brasil até meados do século XIX, né? A riqueza que se concentrava, quer dizer, um estado que deu tantos políticos importantes durante o Primeiro Império, durante o Império e mesmo durante a colônia, um estado que foi um dos que mais se enriqueceu com o escravismo colonial, né? com o tráfico de escravos. Como é que esse estado cai nessa decadência, né? Perde lugar para outros estados da federação, né? Apesar de ter tanta diversidade cultural dentro dele, né? Tanta gente, tantas possibilidades de produção agrícola, continua na beirada, na rabada, digamos assim, da distribuição de renda nacional. Otávio Mangabeira montou uma equipe para responder qual é o enigma baiano, porque isso é um enigma, né? Isto é um verdadeiro enigma. E lá estava Rômulo Almeida e outros pensadores. E esse debate continua até hoje, né? O que é que faz a Bahia ser esse estado atrasado do jeito que é, de mentalidade arcaica que é? E a Universidade Federal, ela reflete exatamente esta mentalidade. Apesar de boa parte de quem a comanda ter vindo de fora da Bahia, hoje a universidade recebe e acolhe gente de todo o Brasil, mas quando aqui chega, se impregna desse princípio escravista, dessa mentalidade escravocrata. É aí que está o enigma baiano. É uma questão de mentalidades. E esta universidade, a Universidade Federal da Bahia, reforça isto. Neste momento, por exemplo, por essa universidade estar dominada por um pensamento que se diz marxista, esquerdista, nós estamos, a sociedade, o povo está atravessando um momento em que o governador reeleito,
governador do Partido dos Trabalhadores, que tem todo o apoio, todo o aval, né, das esquerdas, independente de ser do PT ou não ser do PT. O máximo que os mais à esquerda do PT fazem é uma crítica, mas não é uma crítica, digamos assim, à estrutura de organização do poder atual do Estado, né? É uma crítica mais epidérmica, né? Ele tem tomado medidas extremamente draconianas, né, dentro do Estado. Agora mesmo determinou o fechamento de mais de 200 escolas de primeiro grau, escolas de segundo grau, escolas em comunidades da periferia, etc, etc, etc. Quer dizer, o cara não vê a repercussão que isso terá daqui a 5, 10 anos. Né? Ah, não, mas fechou aquela escola, mas o aluno não pode andar mais 1 ou 2 ou 3 quilômetros e estudar na outra escola. Quer dizer, o efeito deletério, e você não ouve nenhuma grita por parte da universidade, da faculdade de educação, onde tem muita gente boa, muita gente esquerda, marxista, que ainda acredita que a gente ainda está numa fase revolucionária. Quer dizer, você não vê nada disso, nenhuma mobilização. Então deixe-me voltar ao caso do pós-cultura, né? O autor aqui, o Gadotti, só antes de continuar, ele diz o seguinte: considero que a universidade se legitima não só por ensinar bem, mas também por atender a essa ansiedade da própria população. E ele diz uma coisa muito interessante, né? O Gadotti aqui. E só uma universidade autoritária é uma universidade pacífica. A universidade, isso é bom que eu chame a atenção para isso que eu vou dizer, porque logo depois que eu comecei a publicar essa série, eu recebi por parte do presidente da comissão processante, que eu respondo a um processo administrativo, né, numa portaria que vem sendo renovada desde agosto. Veja, a legislação diz que o prazo de vigência de uma portaria, de um processo administrativo, é de 90 dias. Desde agosto de 2016, o reitor da Universidade Federal da Bahia vem renovando essa portaria, né? A portaria vence 90 dias, ele renova por mais 90 dias, etc. Nós já estamos no final de 2018. Quando eu comecei agora a publicar essa série, eu já recebi intimação para acompanhar depoimentos de testemunhas agora. Quer dizer, hoje é sexta-feira, ainda ontem eu estava, né, numa ação de oitivas de testemunhas, né? E uma nova oitiva, isso agora, depois que eu comecei a publicar essa série de críticas à vida acadêmica, né? No mesmo momento, eu recebi também uma outra intimação para no dia 26, ou seja, logo após a data de Natal, feriado nacional, né? O presidente da comissão processante, né, marcou um novo depoimento de testemunha para o dia 26. Testemunhas que eu arrolei no processo e que cabe a mim, principalmente, confirmar a presença dessas testemunhas no dia 26 de dezembro. Eu até disse ao meu querido amigo que preside esse processo administrativo que a partir de hoje, dia 21, a instituição entra em recesso de fim de ano. Quer dizer, a vida acadêmica normal, a normalidade, só volta do dia, se não me engano, 18 de fevereiro. Entretanto, já que eu comecei a publicar essa série de análises, né, da vida acadêmica, né, recomeçaram as oitivas dentro desse processo. Uma foi ontem e a próxima já está agendada para o dia 26. Os alunos que são arrolados como testemunhas têm que interromper suas férias, né? Tem que interromper o seu recesso para participar da audiência dia 26. Você acredita nisso? Mas veja bem, a propósito, diz aqui um desses mentores da esquerda pedagógica ao lado de Paulo Freire, o Moacir Gadotti. Ele diz aqui, ó: a universidade deve ser mesmo um lugar de conflito, de confronto de posições. E isso só é possível através do debate, da crítica, da autonomia, da participação, que são os princípios mesmos
da democracia. Então eu quero me segurar nessa afirmação desse intelectual da pedagogia do conflito, da pedagogia do confronto, né, marxista, etc., para referendar essa série que estou aqui fazendo. Bom, mas voltando ao caso do pós-cultura, da aluna que foi à banca de defesa do mestrado, sabendo que estava fraudando o regulamento, isso com a complacência do seu orientador, né, que é o líder de uma seita dentro do pós-cultura, a seita do CUS, né, o professor Leandro Colli, né, sabedor de que estava fraudando o regimento, levou a moça à banca de defesa. E eu narrava ontem, né, o meu estranhamento, ontem não, no último vídeo, o meu estranhamento quanto ao comportamento dos meus pares. Olha, eu não sou nenhum ingênuo, eu sei o que está em jogo, eu fiz parte do colegiado, né, e durante todo esse tempo no colegiado, não com essas mesmas pessoas que agora estão lá, eu só aceitei fazer parte do colegiado, principalmente que havia duas professoras, as quais, que não são da faculdade de comunicação, porque o programa é multidisciplinar, então tem gente de várias unidades. Só fiz parte porque lá estavam duas legítimas colegas minhas, mas que não são da faculdade de comunicação, a professora Rita Aragão e a professora Edilene Matos, duas pessoas extremamente finas, requintadas, inteligentes, sensíveis. Por isso eu fui ajudá-las no último mandato, né? Principalmente por isso, vendo a correção delas e o que elas conseguiram imprimir ao colegiado da pós-graduação, depois de tantos anos esse colegiado na mão de outras pessoas. Pois bem, desde quando eu levei o caso ao colegiado, em fevereiro de 2018, já tendo à frente do colegiado o professor José Roberto Severino, ele começou a fazer manobras de comum acordo, evidentemente, com outros membros do programa, acredito até com o professor Leandro Colli, no sentido de ir administrando, já que o colegiado não queria admitir o grave erro cometido pela moça ter defendido, desrespeitando o próprio regimento, o artigo 41 do regimento interno do pós-cultura. Ele veio manobrando, ganhando com tempo. É aquilo que o próprio Paulo Freire ensina. E essas pessoas todas leram Paulo Freire, né? Como deve se comportar um revolucionário que acredita no marxismo, fazendo parte dessa estrutura institucional. Qual é a tarefa do educador hoje? Ele diz, e esse é o tipo de comportamento de muitos dos meus colegas do bem, defensores do bem, das boas causas. Está aqui o ensinamento de Paulo Freire, né, do pregador do marxismo de púlpito. Qual é a tarefa do educador hoje? Ele pergunta e ele mesmo responde. Aprender manhosamente. A manha é uma tática fundamental de sobrevivência e de luta dos dominados, ou daqueles que supostamente abraçam a causa dos dominados. Mas adiante ele diz, o próprio Paulo Freire diz, na intimidade do espaço institucional, da escola, da universidade, é fundamental aprender manhas, saber como seguir manhosamente um programa que chega de cima para baixo, burguesamente instalado, ou seja, não se deve obedecer às regras instituídas, aos regulamentos, porque isso seria uma criação burguesa. E foi mais ou menos isso que me disse uma professora, membro do colegiado, uma mulher que chegou aqui do Rio Grande do Sul, no início, em meados da década dos anos 2000, né? E armaram um concurso, ela logo ingressou na Facom, certo? Um concurso organizado pelo então diretor da faculdade, o professor Albino Canelas Rubim, né? Um homem
um homem que é, digamos assim, um intelectual orgânico de uma facção do Partido dos Trabalhadores, essa mesma facção do ex-governador Jacques Wagner, agora senador Jacques Wagner. Organizou-se um concurso, essa mulher ingressou por motivos, inclusive, afetivos, já que ela tinha uma relação com uma outra figura de proa nessa universidade. Pois bem, ela ingressou como professora, assim que Wagner foi eleito governador em 2006, logo ela foi indicada para presidir a Fundação Cultural do Estado da Bahia. A mulher recém-chegada do Rio Grande do Sul, que nada conhece da Bahia, muito menos para ser alçada a essa função, certo? Essa mulher faz parte do pós-cultura, e numa dessas reuniões ela veio com esse argumento em que eu colocava o problema dessa aluna, né, que forjou, que fraudou com o apoio do orientador dela e com o beneplácito do colegiado os regimentos. Ela veio questionar não a minha posição, mas questionar a validade dos regimentos. Olha o argumento que a mulher usou. A mulher que disse que eu precisava talvez fazer análise, que eu tinha um problema, que eu precisava ir ao médico fazer um exame. Chegou até a insinuar que eu era maluco. E quando ela disse isso, na reunião, eu disse: você é uma porra louca. Você é uma dessas brancas que se beneficiam dessa estrutura de poder, porque competência nenhuma você tem. E chegou a ser, veja, presidente da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Essa mulher, né, numa reunião, supostamente em defesa da aluna que fraudou, né, em vez de cumprir as regras do regulamento, ela disse: mas nós temos que usar de critérios de humanidade. Critérios de humanidade? Essa mulher, ela é membro lá da Faculdade de Comunicação. Ela e outros que ficam alegando que eu deveria usar de critérios de humanidade, que nós temos que ser mais humanos. Eu digo: porra, você testemunhou durante 6 meses a tentativa de massacre, de descrédito desse seu colega, por parte de um grupo politicamente orientado por uma facção do PT, certo? Que fez acusações levianas tentando destruir a moral e a reputação desse professor, moral, reputação e mérito conseguidos a duras custas, sem favor de ninguém. As acusações que me imputaram, levianas, que inclusive me adoeceram, que quase destrói a minha família e o meu lar. Eu tenho uma filha de 5 anos de idade e eu fui acusado de coisas mais absurdas, certo? E eu vi o comportamento de gente como essa mulher, gente como José Roberto Severino e todos esses da Facom, que estão, e eu disse nessa reunião do colegiado, vocês estão faconizando o pós-cultura. Quer dizer, naquele momento eu não era humano. Quer dizer, a humanidade então para vocês é uma questão de seletividade. No meu caso eu não sou humano. E vocês ainda mais me massacraram, abriram as portas das suas aulas para que esses proselitistas da facção ligada ao centro acadêmico, né, fossem lá fazer proselitismo contra esse professor, né, destruir a reputação